Olá, sejam bem-vindos para mais uma entrevista. Desta vez estou em casa do Gabriel Marques. Gabriel é o fundador da Praçana. A Praçana é uma marca de tapetes e lençóis de aterramento, também de sauna infravermelha zero radiação. E o Gabriel é um é perito, expert em radiação e EMFs, que são em inglês Electromagnetic Fields ou campos eletromagnéticos. Vamos perceber mais de como é que nos podemos proteger destas radiações, como é que podemos tornar a nossa casa mais saudável, mais inteligente e viver de uma forma mais plena e pura. Olá, Gabriel. Alô, Sara. Olá. Então, conta-nos, o que é que te fez apaixonar por tudo isto? O que é que te fez procurar toda esta área? Então, muito simples. Todas estas histórias que têm a ver com recuperação de saúde normalmente vêm de algum drama, algum problema que a gente tenha tido, e foi exatamente a minha situação. Nasci com problemas no coração e ao longo de toda a minha vida, isto para não estar aqui a perder muito tempo na questão da minha saúde, mas ao longo de toda a vida tive sempre muitos desafios com a minha saúde. E em última instância, depois de fazer muita coisa alternativa e depois de largar a medicina convencional, deparei-me de que o ambiente que está à nossa volta, principalmente o sítio onde nós dormimos, onde passamos a maior parte do nosso tempo, que é a nossa casa, que tem efeitos sobre a nossa vitalidade, sobre a nossa saúde e sobre a nossa mente também. Então, o que eu descobri é que há muita coisa invisível que tem impacto na nossa saúde. E, no caso específico, na nossa casa e no nosso quarto, se não tivermos em atenção, por exemplo, os campos eletromagnéticos e o caso de pontos de umidade ou bolor na nossa casa, se não tivermos em atenção a essas coisas, podemos estar a prejudicar a nossa saúde e podemos estar a fazer mil e uma coisas para melhorar a nossa saúde e não conseguimos ver resultados porque há coisas invisíveis que estão a ter impacto na nossa saúde. E então, no meu caso específico, após fazer muita coisa para recuperar a minha saúde, que algumas resultaram, outras não tanto, só após conseguir, de alguma forma, perceber o que é que estava a passar no meu ambiente, na minha casa em específico, e só após resolver essas questões é que a minha saúde realmente teve um boom e um pulo gigante na forma como eu me sentia e em vários aspectos também. Yeah. Muito bem, muito bem mesmo. Então, qual seria algum objeto que podemos identificar? Como é que conseguimos avaliar todos estes eletromagnetismos que acontecem? Então é simples. É simples e não é, pronto. Para mim agora é simples porque né, já estou há algum tempo nisto, mas para simplificar isto da melhor forma possível, existem 5 tipos de campos eletromagnéticos, mas há os 3 principais. Há o campo elétrico, há o campo magnético e há as radiofrequências. O campo elétrico basicamente é qualquer aparelho que esteja sobrecarga e tenha uma voltagem para emitir um campo elétrico. Depois, quando há corrente a fluir nesses aparelhos, ou seja, quando a gente, por exemplo, liga um candeeiro, há corrente a fluir nesse momento. Quando isso acontece, há eventualmente, dependendo da circunstância em que estamos, há um campo magnético também. E depois há as radiofrequências, que é tudo o que é Wi-Fi, 4G, 5G, 3G, rádios, antenas, ou seja, as antenas que a gente vê na rua, os próprios receptores, neste caso os nossos telemóveis, os computadores, aparelhos que temos em casa, fornos de hoje em dia e Smart TVs, que têm o Wi-Fi, têm o Bluetooth, os AirPods, tudo isso está dentro das radiofrequências, ok? Então, os 3 principais é isso, campos elétricos, campos magnéticos e radiofrequências. E todos têm mais ou menos impacto dependendo do tempo em que estamos inseridos neles e da intensidade do próprio sinal e da frequência também do sinal. Boa. E como é que conseguimos avaliar esses campos? Então, todos esses campos? Por exemplo, há vários aparelhos para poder medir, ou seja, o importante é a gente ver, tenho aqui, por exemplo, este exemplo, que é o TriField TF2, que é um leitor que faz 3 tipos de leitura, destes 3 que eu acabei de mencionar, e faz isso de uma forma muito simples de utilizar. Então, quando nós vemos os números à nossa frente e quando desativamos algo que esteja perto de nós a afetar-nos e vemos realmente os números a mudarem, nós percebemos que existe um efeito físico. Não é algo que a gente diga, como acontece muitas vezes no dia-a-dia, Gabriel, mas estas coisas dos campos eletromagnéticos, mas isso a gente não vê, isso não é bem real. Existem centenas de estudos sobre isto, está comprovado que isto tem efeitos no nosso corpo. Então, quando nós vemos os números à nossa frente, que se alteram conforme a gente vai medindo e vai resolvendo, percebemos que existe realmente um efeito físico à nossa volta, mas que a gente não consegue observar. Mas ao fim e ao cabo, as nossas células estão a sentir esse efeito. Okay? E depois, dependendo do tempo que a gente está exposto a isso ou não. É claro que
não faz sentido, de repente, ficarmos paranoicos com isto e ir viver para o meio da selva. Não faz sentido. O que faz sentido é, ok, perceber, nós vivemos num mundo moderno, temos que viver neste mundo moderno, mas conseguimos mitigar aquilo que o mundo moderno está a fazer, a sentir prejudicados na nossa saúde, e melhorar e utilizar as coisas boas desse mundo moderno. E então, é isso. E como, por exemplo, um leitor simples como este aqui, o TriField TF2, há vários, mas este basicamente é uma forma simples de qualquer pessoa poder experimentar e utilizar em casa. Nós podemos medir os tais campos magnéticos, os campos elétricos e a intensidade das radiofrequências. Não as frequências em si, mas a intensidade do sinal. Ou seja, ele vai pegar no aglomerado de Wi-Fi, de Bluetooth, etc., que nós temos na nossa casa, e ele diz: olha, é X o sinal que está a impactar o sítio onde tu estás a medir com este aparelho. Depois há outros aparelhos que a gente pode medir mesmo qual é que é o impacto que isso está a ter diretamente na nossa pele, no nosso corpo, neste caso, mas isso são coisas mais específicas. Como consultor, eu posso ir à casa das pessoas e medir exatamente quanto é que está a afetar as pessoas e também arranjar soluções muito específicas com muitas nuances pelo meio. Agora, para esta entrevista, para este propósito, o importante é falar do básico, e sempre o importante é começar com os fundamentos, com o básico, como a nossa saúde, né? Há os fundamentos e depois há aquelas coisas que podemos fazer mais terapêuticas, mais intensas. Exatamente. Boa. Isto tem inserido dentro da área do biohacking, que, para quem não sabe, basicamente é como é que nós podemos hackear a nossa biologia para melhorá-la. Então, claro, todos nós precisamos ou gostamos de viver no mundo moderno, com todas estas tecnologias, televisão, ar-condicionado, router, internet em casa, mas agora é perceber que isso tem efeitos na nossa saúde e como é que nós podemos minimizar esses efeitos colaterais. Primeiro é reconhecer que isso existe, parar de dizer que não, isso não tem impacto nenhum, lá porque a gente não vê, não quer dizer que isso não haja consequências. E por isso é que há vários estudos, várias referências que realmente provam que isso é verdade, e com este aparelho nós conseguimos também ver isso. Então, depois da gente dizer... Desta introdução, sim. Sim, perceber que isto é uma coisa para nos preocuparmos ou para prevenir. Vamos lá perceber o que é que podemos fazer para minimizar os riscos. É isso que o Gabriel agora vai mostrar. Vamos aqui na casa dele, estamos agora na sala, e vamos perceber qual é o impacto, qual é o primeiro exemplo que queres dar? Sim, podemos, por exemplo, qual é que é o sítio mais importante que nós devemos ter cuidado? É no nosso quarto, porque é onde nós dormimos, onde passamos a maior parte do nosso tempo. Exato. E é onde nós estamos a regenerar. E qual é o sentido de ter como prioridade o nosso sono, mas estarmos a dormir numa cama em que o ambiente à nossa volta está constantemente a criar um stress nas nossas células? Exato. Okay? Se o objetivo de noite é baixar o cortisol e aumentar a melatonina, mas nós temos eletromagnetismo à nossa volta que está precisamente a cancelar o efeito da produção de melatonina no cérebro e aumentar o cortisol. A parte que é mais importante focar-nos é no quarto, porque é precisamente aí que passamos a maior parte do nosso tempo. E depois do quarto podemos analisar outras situações na casa, como por exemplo a zona onde estamos mais sentados, que é no sofá, na sala. Pronto. Agora, no quarto é onde passamos o tempo a dormir, obviamente, e a regenerar. Então não faz sentido estar a ter campos eletromagnéticos a mitigar, ou seja, a anular, a cancelar o efeito da produção de melatonina, que é quando nós estamos a produzir melatonina, e a baixar o cortisol. Então os EMFs têm precisamente um efeito nesses dois sentidos, em que ele não deixa acontecer essa produção de melatonina e, para além disso, aumenta o cortisol. Então estamos sempre sob stress e não faz sentido querer regenerar e estar a querer dormir e descansar e recuperar e ter depois esse stress invisível a não nos deixar dormir bem. Se não dormimos bem, também não recuperamos bem. E mesmo que a gente durma bem, há sempre um efeito nas nossas células nesse sentido. Está sempre a estressar. Então, aquilo que eu gosto de focar mais é precisamente na zona, ou seja, no nosso quarto, nos quartos de casa. E então aí, se calhar, o exemplo mais prático que podemos utilizar é, mais direto, o que é que acontece? Nós, quando estamos deitados na cama, para além do próprio quarto, nós temos depois o router Wi-Fi também. Então o router Wi-Fi que está em qualquer parte da casa, se o sinal chega ao quarto, então logo aí há um stress, é uma fonte de stress. Aquilo está a pulsar 100 vezes por segundo, dependendo do router, mas nós temos um sinal que está 100 vezes por segundo a atacar, okay? A pulsar. E isso tem um efeito de stress sobre as nossas células. Então, temos o Wi-Fi, depois no quarto, em específico, na zona do quarto, temos os candeeiros que estão ao lado da nossa cabeça, que geram campos elétricos, e depois, dependendo também da forma como eles estão ligados, podem gerar campos magnéticos, que é ainda pior.
E depois temos os cabos dentro das próprias paredes e dependendo da forma como está construída a parede, se for, por exemplo, material orgânico, tipo mineral, tem um efeito de aterramento nos próprios cabos que correm lá por dentro, ou seja, já é bom porque elimina em certa parte 99% do campo elétrico. Ou seja, temos os cabos, temos os candeeiros e depois aquilo que toda a gente utiliza hoje em dia, que é os carregadores de telemóvel. Então, o carregador de telemóvel gera um campo elétrico gigante, é mesmo péssimo. E depois, por cima disso, ainda temos que a maior parte das pessoas, para além de estar a agarrar o telemóvel, tem o 4G ligado, eventualmente o Bluetooth pelo meio e até o Wi-Fi. Tem tudo ligado e a rede móvel normal e está ali, perto do corpo, a carregar o telemóvel com aquilo tudo ligado a uma bomba cancerígena gigante, aquilo tudo. Então, isto parece assim um bocado assustador, não é? Porque há solução para podermos utilizar a tecnologia da mesma. E eu posso mostrar exemplos de como é que eu faço para não ter absolutamente nem campo elétrico, nem radiofrequências perto do meu corpo e conseguir na mesma fazer uma scroll de noite, que também não é saudável, mas todos nós fazemos, quer queremos, quer não, toda a gente pega um telemóvel antes de dormir. Pronto. E depois também há a questão da luz, que está no telemóvel também é importante, porque também pode prejudicar a melatonina. Ou seja, o meu objetivo disto dos campos eletromagnéticos é sempre no sentido de melhorar a nossa saúde. Boa. E de recuperar. Não é uma paranoia física de ai meu Deus, há aqui cabos elétricos. Não, o que é que podemos fazer para melhorar a nossa saúde? Esse é sempre o objetivo final. Pronto. É isso. Então, podemos agora já exemplificar no caso do carregador de telemóvel e de um candeeiro. Qual é que é? Porque, para ir um bocado mais específico, no caso do campo elétrico, acontece quando há voltagem e uma carga num cabo. Nós podemos ter um candeeiro que está desligado, mas tem o cabo com voltagem até chegar à lâmpada, ok? Ou pelo menos até ao botão que acende e desliga a lâmpada. E quando nós temos essa voltagem a correr, aquilo automaticamente gera um campo elétrico que pode se expandir entre 2 a 3 metros. Ou seja, nós basta estar dentro dessa proximidade dos 2 a 3 metros que o nosso corpo é induzido uma voltagem corporal devido a esse campo elétrico, ok? Então, nós vamos pegar agora no carregador do telemóvel e num simples candeeiro, vamos medir a voltagem induzida no corpo da Sara perto desses aparelhos. E depois vamos ver o que acontece quando desligamos completamente a ficha, nós vamos ver esses valores a reduzir. Pronto, é isso. Muito bem. Yeah. Vamos fazer de contas que a Sara está deitada na cama, a carregar o telemóvel ao lado, ok? Vamos imaginar que isto é a mesinha de cabeceira e tem um candeeiro por perto também. Então, eu liguei agora já o telemóvel, ok? E o cabo preto é o que está ligado ao multímetro e a Sara está a segurar com a mão, com a ponta dos dedos, na parte metálica do cabo vermelho do multímetro, ok? E isto serve para quê? Para medirmos a voltagem corporal da Sara, que neste momento está a cerca de 700 milivolts. O ideal seria abaixo de 10 milivolts. Okay? E isso, para que isso aconteça, temos que realmente desligar a maior parte das coisas do nosso quarto. Mas eu já vou exemplificar que só este candeeiro, aliás, o candeeiro neste momento nem sequer está ligado, mas só o telemóvel estar próximo da Sara é o suficiente para gerar 700 milivolts no corpo da Sara. Okay? E com este aparelho, com o leitor de campos eletromagnéticos que mede o que há no ar, nós estamos aqui agora, neste caso específico, a medir os campos elétricos. Então, se eu chegar perto do telemóvel, este valor vai aumentar. Isto devia estar a 0, ok? Reparem só, ele ultrapassa sequer os valores possíveis de serem lidos por este aparelho, ok? Isto vem do cabo, vem dali. Então, o que é que acontece se eu desligar agora? E reparem, isto aqui, perto da cabeça da Sara, ok? Então, estamos com 700 milivolts no corpo da Sara. Se eu desligar isto, vamos ver a diferença. Então, eu vou desligar. Desliguei. Reparem só. Baixou para 20 milivolts. Só a diferença que isso fez. Ok? E aqui temos 0 volts por metro, que é a unidade de medida dos campos elétricos. Okay? Lembrem-se, aqui só estamos mesmo a medir os campos elétricos, que é aquilo que vem de carga em termos de voltagem aqui, que é a pressão do sinal elétrico, ok? Não estamos a medir campos elétricos, mas campos magnéticos, peço desculpa. Então, os campos magnéticos, só há raras situações em que isso acontece, e não nos vamos focar nisso porque geralmente esses problemas não existem. Fazer o exemplo do candeeiro. O candeeiro está desligado a ficha, só que nós passamos a noite a dormir com o cabo ligado à ficha, certo? Então, ter o candeeiro e o cabo perto
de nós, reparem, nós estamos aqui com cerca de 60 cm de distância da cabeça da Sara para este cabo e já estamos com 130 mV. Então, isso porquê? Porque aqui não há sinal elétrico. Boa. Só que aqui, onde está o botão, nós temos, antes do botão, para ligar e desligar, temos aqui voltagem, ok? E esta voltagem é o suficiente para gerar um campo eletromagnético para aqui. Como conseguem ver aqui, ok? Aqui não temos tanto, mas aqui já temos. Então, se eu ligar isto, será ainda pior. Vamos ver aumentar a voltagem corporal da Sara. Reparem, estamos com 300 mV, mais ou menos. Então, qual é que é a dica aqui para resolver isto? É fácil, é quando vamos dormir. Há situações muito melhores do que isso, mas quando vamos dormir é, antes de adormecer, desligar o cabo da ficha. Desliguei, reparem, 20 mV novamente, ok? Então, nós medimos e resolvemos. E medimos novamente. Sem campo elétrico aqui à nossa volta. Agora, numa situação em que não houvesse absolutamente nada ligado em casa, ou seja, se desligássemos simplesmente o quadro de casa completamente, provavelmente este valor ia para 0.004, 003 ou idealmente mesmo 0000. Isso é que seria o natural. Mas uma forma muito simples de vocês fazerem isto em casa é comprar um multímetro que custa 10 ou 15 euros, colocar em V, voltagem, selecionar AC quer dizer corrente alternada, Alternative Current, também há DC que é Direct Current, mas neste caso é Alternative Current, pôr em voltagem e medir, ok? Meter o cabo preto em contacto com a terra, ali, ok? Nestes pinos laterais é a terra, e depois segurar com a ponta da mão, com a outra ponta do cabo com a mão, e medir a voltagem corporal, e depois podem desligar e ligar disjuntores do próprio quarto, ou desligar e ligar aparelhos, e chegar ao resultado que vocês pretendem, que deveria ser idealmente abaixo de 0.010, ou seja, abaixo de 10 mV. Acho que é isso, Sara. Se calhar podemos fazer aqui também o exemplo das radiofrequências. Então, aqui podemos medir a intensidade do sinal de radiofrequências, neste caso em miliwatts por metro quadrado. Isto é em mili, mas se fosse em micro, seria a leitura um bocadinho diferente. Mas o objetivo será termos leituras abaixo de 0.01, idealmente. Porquê é que aqui não temos isso neste momento? Porque estamos a ser atingidos por antenas 4G que estão a cerca de 1 km da minha casa, mais ou menos. Então, há outras formas de reduzir ainda este valor. Mas agora, não focando nisso, vamos focar naquilo que acontece, que é a situação normal do dia-a-dia, que é, nós temos telemóveis com sinal de internet, ou sinal simplesmente de rede móvel, e isso gera radiofrequências gigantes, e está sempre a pulsar e a bombardear e a estressar as nossas células, e a dormir muito pior. Então, a situação ideal seria pôr em modo avião, mas só para terem uma noção, se eu tirar isto do modo avião, só tirar do modo avião, vocês vão ver este valor a disparar, ok? Estão a ver? Ele está a procurar sinal. Então, entretanto, ele vai estabilizar. Pronto, já está a começar a querer estabilizar. E cada vez que ele procura sinal, ele vai dar sempre estas pulsações, ok? E isto é um stress para as nossas células. Então, só para terem uma noção, lá está. Eu cada vez que clico no telemóvel, ele vai procurando sinal. Agora, se eu ligar o 4G, reparem. Péssimo, ok? Estamos a falar que os valores ideais é de 0.01 para baixo. Nós temos aqui valores milhares de vezes, ou centenas de vezes superiores àquilo que deveria ser. Constantemente a pulsar. Então, se eu tiver uma bomba de Bluetooth, de 4G, mais o Wi-Fi, isto é a pior coisa que vocês podem fazer. A carregar o telemóvel ao mesmo tempo, ao lado da cabeça, na cama. Até há pessoas que adormecem com os telemóveis debaixo da almofada e tudo. Imaginem só. E depois admiram-se porque acordam com dor de cabeça e andam mal dispostas, né? Então, a solução aqui é simples, é meter tudo desligado, e no caso dos iPhones em específico, mesmo quando está o Wi-Fi branco e o Bluetooth assim branco, temos mesmo que ir às definições, vir aqui ao Wi-Fi e desativar esta opção. E fazer o mesmo no Bluetooth.
assim. Isto porquê? Porque quando o sinal aqui está branco, ou seja, quando está azul é sinal que ele já arranjou um transmissor. O telemóvel sendo o receptor, ele já recebe o sinal de algum transmissor e já se ligou, ok? Já se conectou. Mas quando o sinal está branco, é sinal que ele ainda não arranjou um transmissor, mas está à procura. Então, visto que ele está à procura, ele está constantemente a pulsar à procura de sinal. E se ele está à procura de sinal, ele vai na mesma bombardear o corpo da Sara com esse sinal. Não adormeceste, pois não, Sara? Estou a descansar. Boa. Estou a ouvir pinhar. Então, qual é que é a solução? É meter tudo assim cinzento e depois, antes de ir dormir, fazer isto. E agora vocês perguntam, então, mas como é que eu posso ter internet na mesma? É fácil, mesmo em modo avião, nós podemos arranjar pequenos aparelhos destes, aparelhos não, adaptadores, como este aqui. Vocês podem ligar um cabo de internet aqui, ok? Que pode estar ligado ao router diretamente. E vocês desligam o Wi-Fi do router, depois há várias maneiras de configurar o Wi-Fi, etc. E arranjar um segundo router, mas não indo por aí, vocês podem ligar o router diretamente, aliás, podem ligar a internet diretamente ao router através de um cabo destes, na qual tem a outra ponta para ligar ao telemóvel. Isto é uma ficha que dá para ligar ao iPhone, mas depois tem outras, como esta aqui, que dá para ligar por USB-C, ok? Na mesma. Então vocês podem ter o telemóvel em modo avião, ligar isto assim, aqui, ok? E depois ligar isto ao cabo de internet e podem estar à vontade na cama a fazer pesquisas, a responder a mails, a fazerem o que vocês bem entenderem na internet. Sem estar a comprometer a vossa saúde. Ou seja, vocês como veem, é simples, é desligar os cabos à volta para não gerar campos elétricos. E o telemóvel, para não gerar campos de radiofrequências, é meter em modo avião. Okay? Isto é uma dica muito simples e só isto pode melhorar o vosso sono muito, muito, muito mesmo. É isto. Outro pequeno pormenor é, nós passamos muito tempo com o computador ao colo, ou mesmo à frente do computador, e no caso dos MacBooks em específico, estes novos trazem este transformador, okay, que está ligado ao computador, e vem com este adaptador. E este adaptador tem um problema, que só tem 2 pins, que é o de ligar o neutro e a fase. E isto traz um problema, que é o seguinte, eu vou ligar agora isto à ficha, e faz com que ele gere um campo elétrico enorme, porque a case do computador também é metálica, e então isto gera aqui um campo elétrico. E agora imagina ter isto aqui de cima das pernas, nesta zona, ainda por cima, problemas de fertilidade hoje em dia, de onde é que será, né? Não entrando em conspirações, mas há uma relação disso, campos elétricos e fertilidade, porque passamos muito tempo com o computador aqui nesta zona. Então, qual é que é a solução para isto? É simples. Estes MacBooks, felizmente, por causa de podermos ligar em fichas de outros países, traz isto, que podemos tirar, e tem aqui, são os 2 pinos onde liga é a fase e o neutro, e tem aqui a terra. Então a solução é simples, é arranjar um cabo destes assim, que tem a ligação terra aqui, e então faz contacto aqui dentro, à terra aqui. Se fizermos isto, ok, isto está à venda no site da Apple, estes cabos. E agora vou ligar novamente à ficha, e como veem, está a carregar, ok, 0 campos elétricos. Uma solução bem simples e barata, 15€. E é isso. Então, só para verem um bocadinho o que é que eu faço, por exemplo, no caso da minha sala. Se quiseres filmar aqui um bocadinho, Sara, está aqui o sofá. E depois logo em frente temos, obviamente, a televisão. E juntamente com a televisão tenho um telefone fixo, okay? É um telefone que está ligado por cabo ao router, o telefone de casa, ou seja, não utilizar telefones sem fios, de preferência, porque vão estar sempre a bombardear radiofrequências durante a noite enquanto estamos a dormir, obviamente também durante o dia, mas durante o dia, pronto, paciência. Depois tenho um router, ou seja, isto é um segundo router que eu aqui tenho, e depois tenho o router principal atrás da televisão. Se quiseres aqui chegar um bocado mais perto, Sara, e filmar. E depois tenho, por baixo da televisão, tenho vários aparelhos de boxes para ligar, para ter canais de televisão. Então, tudo que aqui está tem vários problemas. Um deles é, isto tudo gera um campo elétrico, tanto a televisão como os aparelhos, porque ainda por cima os aparelhos só estão ligados com 2 pinos, nem sequer tem um pino de terra. Então, o que é que eu fiz para eliminar, ou seja, estão a ver, eu tenho aqui, estou a medir campo elétrico, eu estou com 0 volts metro neste caso. Isto não quer dizer que não possa induzir uma voltagem corporal, ok?
porque este aparelho não é sensível o suficiente para descobrir campos elétricos a esse ponto. Mas, desde que eu consiga 0 voltmetro aqui, já é o suficiente para eu me sentir um bocado mais descansado. Então, eu tenho aqui 0, mas eu tenho aqui 0 porquê? Isto deveria estar muito mais alto, numa situação normal. Se consegue chegar aqui, Sara, e filmar. Vocês que repararem, eu tenho aqui uma tela, é tipo uma tela meio metálica, anti-radiação, mas a função dela neste caso, que eu vou explicar, não é para ser anti-radiação, é para eliminar e ligar à terra simplesmente o campo elétrico. Então o que é que eu fiz? Eu tenho aqui um cabo HDMI que está ligado a um dos aparelhos da box, e esse cabo, se repararem aqui, até isto disparou agora mesmo, lá está. Ou seja, esta tela está ligada à terra através de um fio e ela está em contacto com uma parte metálica do HDMI, e então, se eu ligar isto à televisão, vai haver o circuito de tudo o que está interligado com a televisão, vai estar ligado à terra, e isso elimina completamente os campos elétricos. Eu sei que isto parece um bocado... é um pormenor muito específico, e aí depois depende da circunstância de cada um. Tem que se analisar, medir e descobrir qual é o sítio que temos que ligar à terra para eliminar completamente os campos elétricos da televisão e das boxes. Ok? Então, o que é que acontece? Neste caso, agora vou ligar o HDMI sem estar ligado à terra, e temos aqui um loop de campos elétricos das boxes e da televisão, e se repararem, temos campos elétricos enormes. Então reparem como um simples pormenor, como ligar o cabo HDMI da box à televisão com uma ligação à terra, é o suficiente para tirar os campos elétricos. Isto foi só um exemplo de... Isso que a televisão está desligada. E a televisão está desligada, mas está em stand-by. Sim. Estando em stand-by, ela tem carga, voltagem, ok? Que é a mesma situação dos candeeiros. Então agora vamos para outra parte, que é as radiofrequências. Nós temos aqui o router principal, que é um router que traz fibra da rua, ok? Fibra por cabo. Ele está escondido aqui dentro de uma caixinha. Eu meti isto numa caixa de cartão. Por dentro, isolei completamente com prata de alumínio, por dentro. E depois coloquei mais esta tela anti-radiação. Porquê? Porque este router serve apenas com o propósito de trazer sinal de internet para dentro de casa, né, do exterior para dentro, e ele tem ligações de Wi-Fi e tem ligações de cabo. Então, eu desativei as duas ligações de Wi-Fi que o router tem. Tem a ligação Wi-Fi normal e depois tem aquela ligação Wi-Fi pública, que normalmente chama-se Meo Wi-Fi ou Vodafone Wi-Fi, que é para pessoas do exterior se poderem ligar ao nosso Wi-Fi de casa. E eu quis eliminar isso completamente. Então, o Wi-Fi interno do router é entrar pelo IP do próprio router, está normalmente nas instruções no manual do router, e podemos desativar isso completamente. O Wi-Fi da Meo, que é público, esse aí temos mesmo que telefonar para a empresa, para a companhia das telecomunicações e pedir para desativarem isso. No entanto, o que eu descobri é que mesmo eles desativando isso e não aparecer no telemóvel, ele gera na mesma uma pulsação, uma radiofrequência. Então, porque é que eu fiz isto aqui da tela à volta do router? Foi precisamente para bloquear e refletir esses campos e ficarem dentro da caixa, ou seja, é uma espécie de uma Faraday cage, é o que a gente chama Faraday cage, que é uma tela magnética e eletricamente condutiva, metálica, que faz reflexão das ondas eletromagnéticas e que as mantém lá. E depois, para além disso, a própria tela está ligada à Terra, o que ajuda a eliminar os campos elétricos ao mesmo tempo. Então faz reflexão e elimina campos elétricos. Agora vocês perguntam, então, mas como é que eu tenho Wi-Fi em casa se eu precisar? Aí é que vem depois o pequeno segredo, que é, eu liguei um cabo diretamente do router principal, que não tem Wi-Fi, liguei a um segundo router, podes aqui mostrar, Sara, através deste cabo amarelo, que é um cabo de Ethernet, de rede. Então, eu estou a fornecer internet do router principal para o segundo router. E este segundo router, se eu quiser, eu ligo, ok, liguei-o agora, e assim, durante o dia, se eu precisar do Wi-Fi, eu tenho Wi-Fi, e à noite, quando vou para a cama, eu desligo. Agora, este router em específico tem algumas funções para automatizar isso tudo, mas pronto, para o propósito deste vídeo, basta perceber isto. Conclusão, dá para ter um router principal, sem Wi-Fi, ligar por cabo a um segundo router com Wi-Fi, ter o Wi-Fi quando precisamos e retirar o Wi-Fi quando não precisamos, que é quando vamos dormir. Acho que isto aqui chega para perceber. Marcos, em que ele deu dicas de ouro, em que vocês podem aplicar desde hoje na vossa casa, de forma a tornar o ambiente mais limpo, mais saudável, mais inteligente e assim proteger vocês mesmos e a vossa família de todos destes campos eletromagnéticos
que não se vêem, mas sentem-se. E através destes aparelhos conseguimos perceber que sim, isto é uma coisa real, não é só uma teoria da conspiração, é algo a ter em conta e não é para desistir dos telemóveis, das tecnologias, dos routers, mas sim saber que isto acontece, reconhecer que é um fato, reconhecer que sim, pode ser um problema para a nossa saúde e aplicar todas estas dicas para que isto não afete a nossa saúde. O Gabriel é perito em MFs, ele estudou numa das academias mais conceituadas do mundo inteiro, que fica na Áustria, mesmo específica em radiação eletromagnética e também formado em eletrotecnia. O Gabriel também faz consultoria nesta área, ele vive em Portugal e pode ir à vossa casa fazer um relatório de tudo aquilo que está a piorar esta radiação, de forma que vocês consigam colocar a vossa casa mais inteligente e mais saudável. Bom, além disso, ele também é fundador da Prassana, como eu falei, que é uma marca de biohacking, de produtos que melhoram a nossa saúde, que, por exemplo, a sauna não tem radiação, é uma sauna infravermelha que vocês podem colocar na vossa casa, podem ver no apartamento, não ocupa espaço, pois é um cobertor sauna, está conectada à energia, não é? Está ligada à corrente, mas não tem radiação, tem 0 MFs. É um produto único no mercado a nível mundial, eu uso e adoro, gosto muito de usar o meu cobertor sauna, é espetacular. Além disso tem também esta luz infravermelha que é muito saudável, é muito bom para remissão de rugas, varizes e qualquer outro problema na pele. Bom, além disso, ele também, nesta marca, tem o tapete e lençol de aterramento, o lençol para a cama, para que vocês consigam dormir ainda de uma forma ainda mais produtiva, não é? Regenerar profundamente, pois se estamos conectados à energia da Terra, estamos a receber as propriedades curativas da Terra. Por isso, precisam de certificar se a vossa casa está conectada à tomada Terra e também trabalhar no escritório com um tapete de aterramento, como eu estou a fazer agora. Por isso, sejam bem-vindos em clicar no site dele, tem desconto de 10% se usarem o voucher SARA10. E também qualquer dúvida que vocês tenham em relação a este tema, é só contactar com o Gabriel lá no Instagram, na página dele. Pois o Gabriel é muito acessível e gosta muito de ajudar e de esclarecer, seja lá o que for. Portanto, sejam bem-vindos também ao nosso retiro. Estou a organizar um retiro na Inshara Retreats, de 26 a 28 de maio. Temos as últimas vagas disponíveis ainda, fica a 20 minutos do aeroporto de Lisboa. E estejam atentos também aqui ao YouTube, Instagram, pois virão mais retiros aqui em Angola, Portugal e muito em breve no Brasil. Então, um ótimo dia para todos, partilhem, comentem, deem like aqui ao vídeo, pois isto é informação de valor, de utilidade pública, estamos aqui a falar de saúde de verdade, por isso sharing is caring. Até já e um ótimo dia a todos.